Boa noite. Essa noite nós queremos deixar uma palavra de fé para nossas vidas na noite dessa sexta-feira que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8 e no versículo 23, que diz: E entrando ele num barco, e os seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou um tão grande temporal, que o barco era coberto pelas ondas. Mas ele, porém, estava dormindo. E chegando-se a ele, os seus discípulos despertando, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? E então levantou-se e repreendeu os ventos e a tempestade. E uma grande bonança e a calmaria chegou. E os homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento, o mar, obedece? Nós vamos observar que nesse texto, você conhece, que Jesus, pela sua vez, ele vai entrar no barco dos seus discípulos. Assim como afirma em Marcos capítulo de número 4, no versículo 36, se não me falha a memória, que vai falar a respeito dessa passagem. Mas aqui nós vamos observar que Jesus ele entra no barco. Ele entra no barco e os discípulos estão com ele. Mas nós vamos ver que no meio da trajetória, no meio do percurso, vai acontecer que o vento se levanta. Uma grande tempestade. As ondas se levantam. E porém, quando Jesus ele entra no barco, Jesus vai para a popa do barco e ele está dormindo. E no meio do percurso, no meio da trajetória, no meio da caminhada, eu não sei como foi o seu dia nessa sexta-feira. De repente, foi um dia que o vento se levantou, foi um dia que as ondas se levantaram de uma forma tão grande. Mas eu vou descobrir aqui se quando Jesus ele está dentro do meu barco, pode vir a onda que vier e o vento soprar da forma que soprar. O meu barco não vai afundar. Por quê, pastor? Jesus sempre ele vai ter uma palavra para acalmar a minha tempestade e a sua tempestade. E é interessante que quando Jesus ele entra dentro do barco, eu estou usando as minhas palavras, o discípulo até então não entendeu por que Jesus entra dentro do barco e vai descansar, vai dormir. Mas não é no sono profundo. Agora, quando o perigo se aproxima, eles vão lembrar que tem alguém que pode resolver, alguém que pode livrar, alguém que pode trazer a calmaria, alguém que pode resolver os nossos problemas. E é quem, pastor? É Jesus de Nazaré. E nós vamos ver que quando Jesus ele é despertado, os discípulos dizem: Senhor, o Senhor não se importa que nós perecemos? Isso é a fala dos discípulos. E nós vamos ver que Jesus diz assim: Por que temeis, homem de pequena fé? Então eu vou entender que naquele exato momento, do lado emocional, físico dos discípulos, eles estavam abalados, eles não pensaram nem em exercer a fé. Ou em outras palavras, eu vou usar aqui para mim e para você, dizer: não, isso não vai acontecer comigo, porque Jesus está dentro do meu barco. E ele vai me livrar, ele vai me guardar, ele vai me dar livramento.
Essa tempestade não é maior do que o Deus que eu sirvo. Essas ondas, ela não é maior o Jesus que está dentro do meu barco. Agora pense comigo. E Jesus, quando libera essa palavra, porque temeis, homem de pequena fé. E o texto diz que Jesus levanta e libera uma palavra. Jesus liberou uma palavra dizendo: vento. Ele repreendeu o vento e o mar. Ele repreendeu o vento e o mar. Minha amiga, meu amigo ouvinte da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que esse final de semana que está se findando na noite desta sexta-feira, de repente você deve estar falando: pastor, a semana minha todinha foi de vento e foi de tempestade. Foi de uma luta travada, uma guerra. Mas o mais importante, que Jesus esteve com você em todos os minutos e todos os segundos. E o seu barco não afundou. Mexeu com o seu lado emocional, mexeu com o seu equilíbrio, tentando tirar você do propósito, da vontade do Senhor, do caminho do Senhor. Mas Jesus estava lá. Ele estava lá. E Ele está aqui comigo e Ele está aí com você. Então eu quero dizer para você, nesta noite, que o nosso Deus que nós servimos, Ele tem um poder não somente de acalmar o mar e a tempestade, mas também Ele tem um poder de dar o livramento. Porque, em outras palavras, a ação aqui é porque Jesus está dentro do barco. Mas, pastor, será que o vento se levantou? Será que foi só porque Jesus estava dentro do barco? Não. É porque Jesus tinha um propósito. E muitas vezes, quando um vento se levanta, um mar, as ondas se levantam contra a minha vida, contra a tua vida, por aquilo que nós estamos buscando, por aquilo que nós estamos pedindo, por aquilo que nós estamos entregando na mão do Senhor, nós vamos encontrar esse vento. Nós vamos encontrar essa tempestade. Mas eu quero dizer para você, a fé, ela ainda continua fazendo efeito. Se faltou fé para os discípulos, Jesus disse: eu ajudo a vocês a ter fé e eu ensino a vocês como repreender o vento e o mar. Pastor, que loucura é essa? Se uma vez eu estendo a mão, mesmo se eu falar, Deus, ele tem o poder de fazer o milagre. Que doideira é essa, pastor? Se você olhar no livro de Êxodo, no capítulo 14, quando Jesus, ele dá a ordenança a Moisés tirar o povo de Israel lá do Egito, Moisés está caminhando com o povo. E Deus endurece o coração de Faraó. Faraó vai atrás do povo de Israel para tentar matar. E se nós observarmos, as mãos de Moisés, ela foi estendida no momento do clamor. Porque Jesus diz: diga o povo que marche, porque clamas a mim, Moisés? Numa mão tinha uma vara, na outra Deus manda ele estender. Você não pegou, vou te entregar isso aqui nessa noite. Numa mão está uma vara de Moisés, a outra Deus disse: então estende as suas mãos, Moisés. Em outras palavras, Deus está dizendo: enquanto você tiver com as mãos estendidas, o seu povo, o nosso povo, Moisés, não vai perder a guerra. Então eu quero dizer para você, mas se você levantar a tua mão com fé, em direção à tua causa, o teu problema, a sua situação, eu quero dizer para você que Deus, ele tem o poder de fazer um milagre. Então, que nessa sexta-feira Jesus te deu livramento. E Jesus também está me usando dizer para você que ele também nesta noite está chegando com um milagre para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mas lembre-se, a tempestade não é maior do que o seu Deus. E Jesus está dentro do teu barco. Que Cristo nesta noite te abençoe e te guarde. Na noite dessa sexta-feira, que o Espírito Santo Consolador te ampara e te guarde. Que Deus nesta noite te abençoe. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, da palavra do Senhor. Amém.